E aí, pessoal, nesse momento estamos iniciando Fé e Evidência, o seu podcast cristão semanal. Vamos gravar agora. E é isso aí, pessoal, estamos iniciando mais um episódio do podcast Fé e Evidência. E nesse momento nós estamos aqui com o pastor Felipe. Ele que é formado em teologia pelo UNASP, fez missão. Foi missionário, né, em vários locais, Egito, em Milão também. Ele que foi pastor na Suíça do período de 2018 a 2019 e que atualmente é mestrando em teologia na Universidade de Villa Aurora, na Itália. Prazer, pastor Felipe, satisfação receber aqui. Prazer é todo meu, satisfação realmente minha estar aqui com vocês. Nesse momento a gente já vai iniciar fazendo uma primeira pergunta que é realmente bem introdutória, né? Então, pastor Felipe, qual foi o motivo, né, que fez você querer fazer teologia? O que lhe motivou assim? Bom, essa é uma história muito longa, mas como eu falei anteriormente, vou tentar aqui resumir, né? Eu não sou adventista de berço, mas sou cristão de berço. Então, desde que eu me entendo por gente, primeira vez que eu falei para o meu pai que eu gostaria de ser pastor, eu tinha 4 anos de idade, pelo menos que eu me lembre. Olha aí, ó. Isso na igreja que eu fazia parte antes. Depois, no período da adolescência, me tornei adventista e eu decidi realmente fazer teologia quando eu tinha 16 anos de idade. Tinha apenas terminado o ensino médio, já tinha a ideia já de quando era criança. E o que me motivou a fazer teologia era o grande desejo de pregar o evangelho e de cuidar de pessoas. Eu lembro que, já como adventista, um desejo que ficou no meu coração foi reproduzir um pouco do percurso, da história dos apóstolos, dos discípulos. Quando eu li ali a história de Pedro, que pregou e 3.000 pessoas foram batizadas num só dia, isso me encantava. Eu falava assim, olha, Senhor, se possível, quero reproduzir essa história aí. Então, foi assim, já um detalhe, quando eu tinha 9 anos de idade, eu fiz uma igreja. Uma igreja, sim, é bem engraçado isso, mas foi uma igreja com meus primos. A gente pegou um quartinho, eu peguei um quartinho que tinha na casa da minha avó, a gente esvaziou, e aí eu construí junto com os primos bancos, púlpito, e ali a gente brincava de igreja. Eu tinha 9 anos de idade e eu era o pastor dessa igreja. Olha só. Bem antiga. Bacana. É isso, acho que foi o que me motivou, foi esse desejo de reproduzir um pouco da história dos apóstolos e, é claro, o amor a Deus e pregar o evangelho para as pessoas. Bacana, bacana. Assim, ainda dentro dessa pergunta, você fez teologia no UNASP, né? Como é que você vê assim a sua formação, o período que você passou lá no SAUT e tal? Bom, eu espero que o pessoal não esteja me ouvindo, o pessoal do NASP, brincadeira. Eles sabem já, o pessoal, quando eu estava no NASP, eu sempre falava que o meu sonho era ir para o IAN. Meu maior desejo era fazer teologia no IAN. Tive até sonho literal com isso, como eu te falei no WhatsApp. Sim, sim. E aí, acabou que eu não fui para o IAN e fui para o NASP. A história de ir para o NASP é uma coisa muito longa, intrigante, porque eu já não queria mais. Teve um período na minha vida que eu desisti de vestibulares de teologia. Se nos 3 eu não passar, eu não vou mais fazer teologia, vai dizer que significa que o senhor não quer que eu faça teologia. Eu fiz 2 com 17 anos e depois com 19 anos e não passei nenhum dos 2. E aí eu fiz vestibular para estadual, passei para estadual e fui fazer faculdade na estadual pensando, não é para fazer teologia. Enfim, as coisas passaram, perdi a vontade e para ir até o NASP foi uma coisa miraculosa da noite para o dia. Eu fui para o NASP da noite para o dia, literalmente. Isso, numa quinta-feira à noite, eu viajei para Natal e na sexta-feira de manhã fui para o NASP.
Detalhe é que quando eu cheguei no MASP, eu não tinha certeza de onde eu ia ficar, eu não tinha dinheiro para o internato, eu não conhecia ninguém e eu não sabia onde eu ia comer. Então eu cheguei só com minha mala no NASP e com a possibilidade de bolsa. Mas não bolsa dentro do colégio, bolsa ProUni. Essa é uma outra história Sim, longa. Digamos que eu fui o primeiro aluno do ProUni matriculado no NASP. sim. Interessante. E assim, a gente sabe, eu falei aqui, né, que você participou de algumas missões e tal, e uma em especial é a missão que você foi pro Egito, né? Como foi, essa missão lá? Bom, essa missão no Egito tem um grande significado para mim, porque quando eu estava terminando teologia, foi uma missão de férias, né? Nós sabemos que existem essas missões de férias. Eu passei 2 meses aproximadamente no Egito. E quando eu estava terminando, isso foi quando eu estava terminando teologia, na metade do curso, do quarto ano, eu falei para Deus, Deus, eu quero fazer missão. E eu vou onde o Senhor mandar. E aí tentei ir para o Japão. No final das contas, o meu projeto não foi aceito no Japão. E eu orando a Deus e sentindo a vontade, a certeza que eu tinha que ir e a vontade de ir fazer missão. E aí foi quando surgiu essa oportunidade de ir para o Egito. Porém, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro nenhum. Né? No NASP eu era bolsista do ProUni, como eu já falei antes. E eu trabalhava vendendo livros para poder custear aluguel, alimentação, essas coisas. Então, conversando com alguns amigos, tinha um do curso que falou assim, olha, eu tenho um cartão de crédito que posso passar a passagem se você quiser, mas você tem que me garantir que você vai pagar essa passagem. E eu falei para ele, olha, você acredita em Deus? Ele falou assim, sim. Eu falei, pois é Deus que está me dizendo que eu tenho que ir e eu vou. Eu não sei como eu vou pagar, mas se ele está falando que eu vou, eu vou. E ali eu digo que eu não sei quem foi o mais louco, se foi eu que pedi o cartão ou se foi ele me emprestar. Eu acho que ele, né? Porque se eu não pagasse, a dívida ia ficar com ele. E aí ele me emprestou esse cartão e eu dividi a passagem para ir para o Egito. Depois que eu comprei a passagem, foram aparecendo pessoas que me deram ofertas para levar para lá para o Egito. A passagem, porém, ficou para pagar. Passei esse período no Egito, a gente fez uma missão maravilhosa. A gente teve recepção do Ramadã, estava no período do Ramadã, né, para os muçulmanos. A gente teve projeto de reciclagem, e escola cristã de férias, cristã, porque Sim. era um pouco escondida ali para as crianças. A gente teve palestras de saúde e a gente teve também outras programações ali dentro. E reforma da universidade, do colégio ali no Cairo, que a gente tem a escola adventista ali no Cairo. Então, transcorso esse período, né, passando esse período lá, na hora de voltar, um dia antes de voltar, eu recebi uma mensagem na minha rede social. E aí, uma pessoa falando, olha, tem alguém aqui perguntando por você. E eu não sabia o teu nome. Depois é que eu descobri o teu nome. Porque o pessoal tinha um apelido para mim lá no NASP. Não vou dizer o apelido, não queria ter um caso. Mas, fato é que voltando da missão, chegando no NASP, tinha lá um cheque no financeiro de R$ 4.000 para mim. Que era justamente o dinheiro da passagem para o Egito e de volta. E ainda um pouquinho a mais para o semestre. Isso, para mim, assim, foi incrível. Uma resposta realmente de Deus que eu tinha. Só que bem cara e coragem. Foi assim, uma coisa bem, bem louca. Como tudo na minha vida até agora, né? Mas tudo bem. Tem até uma frase que diz, essa né? foi a minha experiência, missão. Realmente consegui fazer amizade lá, consegui comer. Fui convidado para uma janta, um jantar ali na casa do líder da mesquita, que tinha ali próximo. Ok. Espera um pouquinho, pode ser que minha internet tenha algum problema. Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorá-la. Ok. Estão me ouvindo? A gente tá ouvindo, Sim, mas sim. a imagem saiu, mas dá para ouvir. Ficou travado por um momento. Bom, Acho que agora voltou. Pode continuar. ok. Desculpa, estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, tá Teve um sim. probleminha aí na internet, mas acontece. Cortem aí. Bom,
como eu falei, eu tive aí, fiz amizade com esse pessoal da Mesquita e foi realmente uma missão muito, muito boa. Bacana. Achei muito interessante essa história do cheque, né? Porque é muito incrível. Quando Deus chama, ele paga a conta, né? Isso é muito interessante. Achei muito legal essa história aí. Só abrindo aqui um parêntese, porque uma coisa que eu sempre ouvi era isso aí, quando Deus chama, ele paga a conta. Porém, eu como sempre fui pobre, nasci em uma periferia e tudo mais, eu ficava muito desacreditado, né? Até mesmo na comportagem eu ficava desacreditado. Mas eu quero deixar essa mensagem aqui para quem tem um desejo de servir a Deus. Deus, ele tem 1001 maneiras de suprir as nossas necessidades, das quais nada sabemos. Esse é um texto aí de Obreiros Evangélicos, também o Comporto Evangelista, que Ellen White escreveu. Então, nós temos que acreditar somente. Bacana. Só uma dúvida que me veio também. Em relação à comportagem, conseguia assim, sempre todas as férias ir muito bem ou razoável? Como era assim? Bom, eu sempre fui muito falante, mas eu sempre fui um péssimo comportor. Trabalhava muito, muito, muito e vendia pouco. Eu era o tipo de comportor que falava tanto que vendia e comprava o livro ao mesmo tempo. Não sei se vocês já ouviram isso. Pessoa que fala, aí vende o livro. Aí depois continua falando, acaba que compra o livro para ela mesma. Que a pessoa desiste da venda, né? Da compra, aliás. Então, eu não conseguia, e era uma das minhas frustrações, era tanto antes de teologia quanto durante teologia, eu pensava, comportagem, eu não consigo e tal. Mas é aquilo que eu falei, comportagem, Deus pode abençoar, pode ser um dom desenvolvido, ok? Para aqueles que amam e que desejam continuar na comportagem, pode ser um dom desenvolvido, ou pode ser um dom natural, existem pessoas com esse dom natural, mas o fato é que mesmo que não seja com a comportagem, Deus ele tem outras maneiras, não é só a comportagem é um dos meios que Deus tem para nos abençoar. Eu indico a comportagem porque foi um período de crescimento espiritual muito grande para mim. Eu tive muitas experiências espirituais que eu poderia contar realmente miraculosas, coisas incríveis assim, mas não fui tão bem sucedido. Sempre desejei muito ser bem sucedido em vendas, na comportagem, mas no lado de vendas não fui tão bem sucedido. Mas Deus sempre me supriu as necessidades, isso é o mais importante. E isso aí que você falou é interessante, a questão da experiência em si, né? Eu já tive algumas experiências na comportagem e é basicamente na mesma ideia. Não necessariamente em relação a resultados em si, mas a experiência que ficou foi extraordinária mesmo. Uhum. Pois é, nós temos experiências de amizades, experiências espirituais, muitas risadas, tem muita coisa na comportagem boa. Então, eu aconselho pelo menos umas férias, um mês, enfim. É importante participar. Bacana. Felipe, depois do NASP, como foi tua trajetória ali depois do período no NASP? O que tu foi fazer depois daquele período? Então, eu terminando o NASP, foi até uma outra coisa interessante, eu terminando o NASP, eu não recebi nenhum chamado no Brasil, né? Também porque eu não segui a praxe, né? Eu não fiz entrevistas, na verdade. Não havendo nada, eu fui comportar. Então, eu fui comportar e passei ali quase um mês comportando até o momento em que um amigo meu, que eu morava na mesma casa com ele, a gente dividia aluguel, até o momento que ele me chamou e falou o seguinte, olha, você tem que tirar as suas coisas porque eu vou sair da casa e tal. Então, ali, naquele período, quando ele falou isso, eu tive que sair da comportagem e ir ali para a região do NASP para encontrar locais para minhas coisas, enfim. Deu uma travada. E foi isso que eu fiz nesse... Voltou. Voltou. Ok. Vocês conseguem ouvir? A internet A gente tá ouvindo. Consegue. A gente ouviu. Ok. Tudo bem.
Bom, como eu falei, estava lá na comportagem, depois voltei. Foi esse, mais ou menos. Sim, Foi um período de um mês, mais ou menos, somente. entendi. Olha, E a gente sabe que fazer atividade missionária é extremamente difícil, né? Sim. Agora, fazer em outro país, com outra língua, com outra Uhum. cultura, eu acho que deve ser pior, né? Nesse quesito, assim, a questão da pessoa se acostumar, né, com tudo. Então, como é que foi a sua experiência em Milão? A sua experiência missionária? Pois é, então, depois do NASP, como eu falei, eu estava comportando, e eu tinha ignorado. Aí o porquê eu não fiz as entrevistas? Bom, não é, eu não aconselho, cada um encontra a sua estrada, ok? Eu, particularmente, decidi não fazer as entrevistas porque eu queria ter certeza do chamado de Deus para mim, que até ali, entre idas e vindas, entre vestibulares mal sucedidos, entre problemas diversos tipos que eu peguei e tal, milagrosa. Depois da missão no Egito, foi milagroso também, mas eu tinha ainda desejo de saber onde Deus me queria. E aí eu fiz a seguinte oração para ele, para Deus. Falei, Senhor, eu quero que o Senhor me responda onde que eu tenho que ir. E essa resposta, ela tem que ser da seguinte maneira. Cara, é ousado, né? Até dizendo a Deus a resposta, mas enfim. Eu falei, Deus, se for da tua vontade, porque eu falei isso também, tá? Se for da tua vontade, eu gostaria que fosse da seguinte maneira, porque eu sempre oro assim, Senhor, eu sou muito lento, sou muito lerdo para entender as coisas. Então, assim, se o Senhor puder fazer do jeito que eu estou pedindo, é melhor. Mas se não, que o Senhor me dê a capacidade de entender aquilo que o Senhor quer, né? E aí eu falei, eu quero da seguinte maneira, se assim for, para ser. Eu quero ou um e-mail, ou uma mensagem, ou uma ligação. Pode ser até escrevendo assim, ó, Felipe, você pode fazer o que você quiser da tua vida, você não serve para a obra de Deus. Pode fazer o que você quiser. E eu falei assim, olha, se for essa a resposta, mesmo dessa maneira, eu vou saber que é da tua vontade, eu vou escolher uma cidade do Brasil que não tem a presença adventista, eu vou para lá, vou trabalhar na obra de Deus sozinho, ou ser pedreiro, servente, alguma coisa, e vou trabalhar na obra de Deus de qualquer jeito. Eu queria só uma resposta. E aí, quando eu voltei para pegar minhas coisas na região do NASP, agora o pessoal da comportagem não fique irritado comigo, tá? Eu, para não fazer nada naquela semana, eu fui vender trufas. Eu não sei aqui quando já teve uma experiência, ou daqueles que estão ouvindo, quando já teve uma experiência de vender trufas. Né? Trufas são doces, chocolates, assim. E eu fui vender de porta em porta. Enquanto eu estava vendendo, eu tinha uma política comigo mesmo, assim, uma consciência. Se é obra de Deus, eu não posso, né, parar. Eu tenho que fazer o melhor possível até a última casa. Só que não era obra de Deus, era a venda de trufas. Eu falei assim, então eu vou picar fumar. Esse termo, eu não sei, quem já foi comportou conhece. é o clássico. Picar fumar, ficar assim fazer, ok? É ir por um banco da praça, e ficar nada. Tô entendendo. Desculpa, interrompi. Tá. Deu uma travada de Acho que está novo. muito difícil aqui para eu ouvir. O importante é que vocês estejam me ouvindo. A imagem tá pausada, mas eu acho que se for Então, continuando falando, dá para entender. a ligação tá... Ok, tudo bem. Eu mudei agora de internet, vamos ver se agora tá melhor. Mudei Sim. agora de rede. Ok, como eu estava falando, eu falei assim, não é obra de Deus, vou picar fumar. Quer ficar sem fazer nada, ir pro banco da praça, enfim. Resultado, sentei no meio fio, ok? E ali comecei a comer as trufas que eu tinha que vender. Então eu falei assim, já era mesmo? E fiquei ali sentado olhando o celular. E eu fui olhar a rede social e tinha uma pessoa que tinha me solicitado amizade na rede social, né? E eu falei assim, eu não vou aceitar porque eu não conheço essa pessoa. Não tem amigos em comum, eu não conheço. Só que aí depois eu pensei, eu falei assim, o que tem? Aceito. Na hora que eu aceitei, chegou uma mensagem pela rede social dizendo, Felipe, Pastor Felipe, o senhor recebeu o nosso e-mail? Falei, e-mail? Mas que e-mail?
Como eu não tinha o hábito de olhar e-mail, eu fui até a caixa de e-mails e ali eu encontrei um e-mail que dizia o seguinte: Pastor Felipe, nós somos da Igreja Brasileira de Milão, sou o primeiro ancião da Igreja Brasileira de Milão, e chegou até nós o teu currículo, e nós gostaríamos de fazer esse convite para o senhor ser missionário aqui conosco. Nós estamos precisando muito de um missionário. E aquilo ali me impressionou. Falei assim, como assim? Igreja Brasileira de Milão? Ok, tudo bem, beleza. Na hora, fui lá na rede social e respondi. Falei, sim, eu aceito. E a pessoa falou assim, calma, o senhor tem um número que a gente possa comunicar? Eu falei, sim, mandei o número. Na mesma hora a pessoa me ligou e aí a gente conversou por 1 hora e a pessoa falou o seguinte, primeiro ancião, ele falou assim, Pastor Felipe, nós precisamos muito de um missionário aqui, mas como nós estamos na Europa, as pessoas têm a ideia de que somos ricos, mas nós não somos ricos. Somos uma igreja pequena, precisamos de alguém que nos ajude na parte de missão. Nós não podemos oferecer muito. Por isso nós estamos procurando uma pessoa que esteja disposta a vir pagando a passagem e também que esteja disposta a fazer a obra de Deus e que venha para cá, para Milão, com um desejo tão grande de fazer a obra de Deus a ponto de não ligar para o que vai ter para comer ou para dormir, com a possibilidade de passar fome e dormir debaixo da ponte ou na rua. Foram essas exatas palavras que me foram referidas. Então aí você pensa, em outro país, outra língua, né, você não conhece a pessoa pessoalmente, só por telefone, e tem esse convite. E eu simplesmente respondi, ok, eu vou. E a pessoa falou assim, acho que você não entendeu. Tem que vir para cá com a disposição de passar fome e de não ter onde dormir. Eu falei, tá bom, eu vou. O que essa pessoa não sabia era a minha história de ir para o NASP, de ir para o Egito. Ela não sabia disso. E quando eu falei, naquele momento, eu vou, foi simplesmente pensando na resposta que Deus tinha me dado. Porque eu tinha pedido, às vezes vocês lembram aquilo que eu pedi. Um e-mail, uma mensagem e uma ligação. E veio todas as 3. Então eu falei, ok, eu vou para a Itália. Não sabia como eu ia fazer, porque eu não tinha dinheiro. Não sabia como ia ser questão dos documentos, apesar de que isso seria uma coisa para eles. Enfim, eu não sabia nada. Eu só falei assim, eu vou e pronto. Então, naquele momento entrou um outro amigo com outro cartão de crédito que comprou as passagens para mim, para eu ir para Milão. Então, eu comprei e fui. Cheguei no aeroporto de Milão somente com 80 euros no bolso. Esses 80 euros tinham sido doados de um amigo lá do NASP, que ele tem um filho que mora nos Estados Unidos, que tinha dado $100 para ele. Ele me deu $100 e eu troquei, que deu 80 euros. Então eu cheguei lá, sem falar a língua, sem saber se alguém ia me buscar em Milão, sem saber o que ia fazer, porque eu só tinha 80 euros. Então, cheguei lá e fiquei lá esperando. Graças a Deus, foram me buscar lá, deu tudo certo. No final das contas, eu até engordei, chegando na Itália, para quem não ia ter o que comer. Eu até brinquei uma vez com o senhor, eu falei assim, olha, estou esperando ainda aquele negócio de não ter o que comer, porque eu já estou gordo demais. Mas a missão na Itália foi bem diferente daquilo que eu imaginava, porque a Europa é extremamente secular, a igreja tem passado por um processo de secularização muito grande. Igreja, quando eu falo, não só igreja adventista, mas igreja evangélica, sim, totalmente. Então, tive muitas barreiras para conseguir trabalhar como missionário. Basicamente, o meu trabalho de missão foi organização, né, tipo, ajudar o pastor a gerenciar a igreja, criação de pequenos grupos, criação e manutenção de pequenos grupos, estudos bíblicos, visitas missionárias e também pregações. E, é claro, treinamentos e tudo mais. Acabei fundando um clube de desbravadores na Igreja Brasileira de Milão, que não tinha. E assim foi o meu percurso durante o período que eu estava lá como missionário, lá na Igreja Brasileira de Milão.
E uma coisa que me fez confirmar que eu tinha que estar na Itália foi um período que eu estava orando, estava muito difícil a missão, porque eu tinha uma ideia de Europa diferente, eu não imaginava que ia ser tão duro, que as pessoas não iriam nem mesmo conversar com você. Quando eu ia conversar com algumas pessoas para estudo bíblico, elas praticamente não me olhavam, não me davam atenção. Então isso para mim era uma realidade muito diferente. Até mesmo para distribuição de panfleto, elas nem olhavam. Então eu orei a Deus e falei assim: Senhor, é realmente o teu desejo que eu esteja aqui? Será que realmente eu tenho que estar aqui? E foi numa manhã, né? E nessa manhã eu fui estudar a Bíblia. No que eu fui estudar a Bíblia, eu peguei o meu estojo de lápis. Esse estojo, detalhe, um ano antes, aproximadamente, aquele meu amigo que eu morava na mesma casa com ele, tinha me dado porque era um presente de uma ex-namorada dele que ele não queria lembrar dela. E aí ele falou assim: se você não aceitar, eu vou jogar no lixo. Eu falei: ok, me dá. E eu levei esse negócio para Milão. E quando eu fui lá pegar esse estojo para abrir e escrever lá a lição, responder a lição, marcar a Bíblia, essas coisas, eu li no estojo que eu não tinha percebido. Se eu tinha lido isso antes, não tinha, digamos assim, percebido. Tinha lá escrito Italian Adventist College. E é uma coisa incrível. Eu estava em Milão, estava na Itália, e depois da minha oração, que eu pego aquele estojo que eu já tinha há um ano, e eu olho assim e falo, Italian Adventist College. Eu fiquei assim, fiquei todo arrepiado e falei assim, é Deus. Deus, ele já sabia onde eu tinha que ir e já tinha me mostrado e eu não tinha percebido ainda. E detalhe, é exatamente nesse lugar, que é a Universidade Adventista, que eu estou atualmente. É uma coisa incrível, né? Só Deus mesmo. Essa foi a história. Rapaz, a gente percebe, a gente já está percebendo, né? A questão da mão de Deus sempre agindo, né? Quando a gente menos espera, Deus atuando, né? E essas histórias são fantásticas, porque a gente percebe que Deus agiu com uma pessoa, pode agir conosco também, né? Exatamente. E assim, você passou esse período em Milão e depois você foi para a Suíça, né? Como é que foi esse período de ir para a Suíça? Por que você foi para a Suíça? O que você foi fazer? Como foi que funcionou tudo isso? Pois é, então, essa é uma outra história que tem a ver com a oração, né? Porque, sabendo a realidade da Itália, tipo, da Europa, eu falei, Senhor, qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Enfim, falando com Deus, eu falei assim, Senhor, eu não vou estar falando com o presidente, eu não vou falar com ninguém, eu quero que o Senhor me mostre. Sempre a mesma oração. E aí, nesse período, teve um congresso de língua portuguesa na Suíça, e eu fui nesse congresso, porque ia ter Jade Santos, Alazur Rei e tal, e eu fui nesse congresso. Chegando lá nesse congresso, eu conheci algumas pessoas, e uma coisa que me chamou a atenção, uma pessoa lá, o secretário de uma associação na Suíça, era secretário, né, esse brasileiro, agora não é mais, ele estava lá e a gente se conheceu, e por incrível que pareça, a gente foi em um período lá de distribuição de panfletos na Suíça, que eles tinham organizado, a gente foi no mesmo ônibus, eu não sei se foi de propósito, não sei se foi mão de Deus, enfim, de qualquer forma. Eu fui lá com ele e a gente conversou muito, né? Nisso, depois de 2 meses disso, ele me liga e fala, Felipe, seguinte, como é que tá a tua vida, como é que tá as coisas aí? Nesse período eu já tinha iniciado aqui um mestrado, ok? Porque depois de Milão eu vim para cá. Então, já tinha iniciado o mestrado e ele falou assim, como é que tá o mestrado? Eu falei assim, olha, tá faltando só a dissertação e para eu terminar o mestrado falta a dissertação, escrever a dissertação. Ele falou, olha, é o seguinte, aqui na associação na Suíça a gente está precisando de um pastor, a gente precisa de alguém que fale italiano e fale também o português. E eu
estando na Itália, falo italiano e português, porque era a parte italiana da Suíça. E eu falei assim, olha, tudo bem, seja o que Deus quiser. E aí foi marcada a minha entrevista com o presidente da associação. Fui lá, fiz entrevista, tal. Interessante que eu tinha orado a Deus e Deus, ele fez essa ponte, né? De maneira que eu não esperava. Eu fui, fiz a entrevista e depois eles me chamaram para ser pastor lá. Estive lá como pastor, substituí o pastor Rodrigo Bertotti. Sim. Então, sim, que estava lá, era ele antes, depois ele foi para Espanha, está até hoje lá como departamento de publicações na Espanha, e eu estive lá na Suíça substituindo, porém não pude continuar por um longo período porque eu não estava conseguindo terminar a dissertação. Então eles falaram o seguinte, Felipe, é melhor que você vá lá, termine a tua dissertação, termine o teu mestrado e depois a gente vê. Acabou que no final teve toda a questão de, tipo, coronavírus, teve a questão de quadrienal, mudança de líderes e tudo mais. E isso foi um tempo atrás aí, né? Tipo, teve a mudança de líderes e depois o coronavírus, que foi agora esse ano. Sim. A coisa, tipo, interessante é que eu esperava na Suíça uma coisa, sabe, mais fria do que a Itália. Porque Suíça, a gente sempre tem a ideia né, mais formal, tudo muito certo e tudo mais. Só que eu encontrei uma realidade diferente. Acho que talvez por ser Suíça e italiana, bom, só para explicar, talvez aqueles que não sabem, a Suíça é dividida em 4 partes e essas 4 partes são várias regiões, chamadas de cantão. Ok? São vários cantões e eu estava no cantão italiano. Cantão Ticino, região italiana, Cantão Ticino, que é o cantão italiano. Existem também a região francesa, com vários cantões também, e a maior região, que é a região alemã da Suíça, que tem vários cantões também. As línguas oficiais são alemão, francês, italiano e româncio, ok? Que é uma língua que a gente chama de suíço mesmo, a língua suíça. É uma língua que, na verdade, é um dialeto, se fala só mesmo naquela região da Suíça, em acho que 1 ou 2 cantões, mas eles têm como segunda língua oficial o alemão, então faz parte da região alemã, é ali mais próximo da região alemã. Eu fui lá e eu pensei, talvez seja frio, mas é diferente. Cada região, eu acho que acompanha a região vizinha. Por exemplo, como a região francesa é perto da França, deve acompanhar um pouco mais da cultura francesa. É um pouco misturado. Suíço mesmo e francês. Então, a região italiana lembra muito a Itália, mas as igrejas, as realidades da igreja foram completamente diferentes daquilo que eu imaginava. Porque as igrejas eram 2 igrejas, que eu fui pastor, uma igreja de língua portuguesa, que tinha portugueses, brasileiros, então a gente já vê que a realidade é outra, é mais uma pegada brasileira. Sim. E mais aí parecido com o Brasil. E a outra tinha suíços, tinha alemães e tinha também hispânicos, né, pessoas de língua espanhola. Mas era uma igreja que era parecida com o Espaço Novo Tempo que nós temos no Brasil. Então, era uma pegada mais secularizada, era uma coisa mais aberta, digamos assim. E assim, consequentemente, sim. Só para você entender, eram 2 igrejas, uma de fala portuguesa e a outra mais misturada. Nessa Isso. outra, qual era a língua? Era português também, italiano? Como era que vocês abordavam? Nas duas igrejas, a língua oficial era italiano. A diferença é que é de língua portuguesa, porque só tinha praticamente pessoas de língua portuguesa. Tinham, acho que, 2 ou 3 suíços de língua italiana ali, que eram maridos ou então nascidos ali na Suíça, enfim. Na outra igreja também italiano, mas tinha mais diversidade, ó, esquecendo português aí. Tinha mais diversidade. É muito tempo com italiano, né? Rapaz, já veio aqui tantas palavras em italiano para eu falar no lugar de português. Acho que o pessoal já percebeu aí que eu tenho assim um pouquinho a cadência, né, um pouquinho mais italiano em algumas palavras. Eu procuro disfarçar esse negócio,
porque eu falo assim, o cara é nordestino, aí ficar esquecendo português. Não pode esse negócio. Mas, enfim, era uma diversidade maior, porque tínhamos alemães, suíços, hispânicos, tinha também, tinha até brasileiro também, tinha francês. Então, assim, era uma diversidade um pouco maior. Tinha italianos. Então, essa outra igreja era muito mais diversificada e eles tinham essa questão mais aberta, né? Digamos assim, um pouco mais secularizada. Algumas vezes eu tinha que puxar as rédeas e falar assim, gente, vamos com calma, mas enfim, faz parte, a gente tá ali mesmo para ajudar, para crescer e também ser ajudado, né? É claro. Então era isso, era uma igreja toda em língua italiana. Ok? Uma coisa, agora me veio uma curiosidade, tipo, bem aleatória mesmo. Em relação ao italiano, porque tu disse que chegou lá na Itália, inicialmente e não sabia falar nada e tal. Aí assim, a gente sabe que estando imerso na cultura e tal, tem que de algum jeito, né? Porque por mais que estava na comunidade brasileira e tal, de Milão, né? Mas ao redor era tudo a Itália. Como foi essa questão do aprendizado da língua e em quanto tempo mais ou menos? Tu acha que pegou assim pra... Não, agora eu falo tranquilamente assim, consigo conversar em italiano. Eu tenho uma história bem engraçada a respeito disso, porque quando eu estava lá na igreja brasileira, né, a igreja brasileira de Milão, eu não falava nada de italiano, porque os italianos que tinham na igreja, que era talvez marido de alguém, ou então familiar, enfim, os italianos que tinham falavam português, então eu falava sempre português. Eu passei ali, no período que eu passei sem falar nada de italiano, eu às vezes assistia televisão, mas o meu contato era tudo em português. Para você ter uma ideia, para eu me situar, eu não sabia falar italiano, as pessoas não entendiam inglês, até porque também meu inglês não era tão bom na época. Eu ligava para os irmãos da igreja e falava o seguinte, olha, eu estou perdido, eu estou aqui em tal lugar, eu não sei como sair daqui, me ajudem. E aí eles me indicavam o que eu tinha que fazer. Então, assim, para eu aprender italiano realmente, foi exatamente aqui na universidade. Só que teve uma diferença. Enquanto eu fui como missionário, eu tive o listening, né? Tipo, o fazer, digamos assim, o ouvido, né? O ouvir, habituar o ouvido. Se desabituar mesmo? É isso mesmo, né? Pelo amor de Deus. Foi mal aí. Mas enfim, tive que me habituar com... É isso mesmo, habituar o ouvido com o italiano. Quando eu cheguei aqui na universidade, no primeiro dia que eu cheguei, eu já comecei a disparar, né? A disparar, a falar italiano. Assim, torcer direito, né? Só que era um italiano tão bem falado, que depois do terceiro mês que eu estava falando, uma pessoa chega para mim e fala assim, agora eu entendo o que você está falando. Você vê o nível de como era bem falado esse italiano. Então foi um período aí, falando, quando eu realmente comecei a estudar, foi um período de 3 meses para aprender realmente italiano. Mas teve um período de listening aí, era o período que eu tive lá como missionário, de quase 1 ano de listening, né? Tipo, de ouvir, de preparar o ouvido, digamos. Então, falar mesmo, eu diria que uma pessoa quando está imersa, que se joga, que fala e tudo mais, de 3 a máximo 6 meses consegue pegar o italiano. Interessante. Eu também tenho uma dúvida, Pedro. Eu não sei se você tu ou o Vitor perguntou, porque teve uma hora que eu fui pegar aqui o carregador, eu saí aqui. A questão da religião na Europa. A maioria das pessoas são religiosas, ou a maioria das pessoas realmente são seculares, assim, não tem uma religião, como é na Europa? Então, Lucas, é o seguinte, na Europa, a maior parte das pessoas são seculares e são céticas. Eu poderia dizer assim, disparadamente, acho que maior parte são agnósticos. Poderia colocar assim, quando não são ateus, são agnósticos. Ou seja, creem não crendo. Essa foi a definição que eu ouvi de um agnóstico aqui na Itália. A Itália é um país que é considerado um dos países mais religiosos da Europa, porque aqui nós temos o berço do catolicismo, né? Temos uma grande potência da Igreja Católica.
porém a realidade é outra. Se fala isso, mas aquilo que eu percebi na realidade da Itália é a maioria das pessoas seguem a religião por tradição, a religião principalmente católica. Dou um exemplo, conheci um italiano que ele se dizia ateu, mas os filhos dele, ele dizia que eles tinham que ir na igreja católica. E aí eu perguntando, mas se você não acredita, por que os teus filhos têm que ir na igreja católica? E ele falou assim para mim, olha, é uma questão de família. Os meus familiares são católicos, os meus avós eram católicos, os meus pais são católicos, então eu quero que os meus filhos aprendam essa tradição de família. Então, sempre ali na base da tradição, no caso da Igreja Católica. Nos demais países europeus, né, porque a Itália é, digamos, uma realidade um pouco à parte, nos demais países são abertamente secularizados, ou ateus, ou indiferentes, ou agnósticos, né, que daria mais ou menos o mesmo. Né? Quando Sim. você diz que crê não crendo, você é indiferente, para você não importa muito. Então, essa é a realidade atual. Inclusive, eu encontrei eu tenho amigos que são agnósticos, italianos, suíços, que eles são agnósticos e eles falam para mim assim, Felipe, como que você consegue crer nisso, tão inteligente e tal. A gente já teve várias discussões sobre isso, mas a realidade atual da Europa é essa. Mais uma coisa, em relação na Suíça, tu falou esse desafio que a Itália é um pouco diferente do cenário europeu, tal, em geral. Então, na Suíça, é bem secularizado também nessa questão as pessoas não querem tanta envolvimento com a religião, assim, né? E, assim, em relação aos principais desafios da igreja, assim, na Suíça, você passou por lá, Sim. era comum, tipo, porque, assim, a questão de evangelismo, não sei, pregação para as pessoas, assim, como é que funciona, assim, basicamente? Que é diferente, né, a realidade do Brasil para a Europa, né? Uhum. Existem realidades completamente diferentes. Do Brasil para a Europa muda tudo. Por exemplo, na Itália, para uma pessoa chegar ao batismo, tem que ter pelo menos 1 ano de estudo. Na Suíça, ali já aumenta uns 2 anos estudando a Bíblia. Isso não é, digamos assim, uma coisa que é generalizada, mas no normal, em regra, é isso. São 1 ano, 2 anos para que a pessoa chegue ao batismo. As dificuldades na Suíça, as maiores dificuldades que a igreja enfrenta ali é a questão burocrática. É uma coisa que funciona, que é muito difícil também na Itália, mas na Suíça ainda mais, porque é um país muito burocrático. Funciona tudo muito bem, ok? Meios de transporte, assistência social, é tudo muito, muito organizado na Suíça, muito limpo, tudo perfeito, mas burocrático é incrivelmente burocrático. Por exemplo, nós quando tínhamos que fazer uma programação fora da igreja, tínhamos que contactar o responsável, né, tipo do cantão, porque como é diferente na questão política, cada cantão eles são responsáveis por eles mesmos. Então não existe, digamos assim, um ministro para tudo. Cada cantão tem as suas leis, então tem a sua realidade. E nós tínhamos que ir ou para a prefeitura da cidade ou para o cantão diretamente para pedir autorização para fazer alguma coisa fora. E aí, para ter essa autorização, tinha que ter tempo, demorava tempo. Nós tínhamos que explicar detalhadamente o que ia ser feito, quem estaria envolvido, qual era o período de atuação e se iria ter material, quanto de material ia ser usado ali, como iria acontecer. E tinha também regras, por exemplo, se é alguma coisa que vai envolver menores de idade, tem que ter autorização dos responsáveis, por escrito. Além disso, tem que ter proteção civil, então tinha que ir para a polícia. Se tem alguma coisa que ia ser inflamável, se fosse, por exemplo, um acampamento, tinha que ter as devidas regras. Enfim, uma, digamos assim, gama de burocracia muito grande.
e era uma dificuldade realmente para fazer alguma programação ali. Outra questão era a questão da frieza, porque os suíços são duros para chegar até eles. Okay? O pessoal da igreja era muito aberto, muito simpático, mas com relação aos suíços, tinha sempre aquela, né, desconfiança. Então, eles não davam confiança para as pessoas, não de forma assim rápida. Eles demoram mais tempo para que você entre na confiança. Então, tem essa dificuldade de se achegar até as pessoas. Por isso que, seja na Suíça, aqui na Itália, no início, o meu trabalho maior era com estrangeiros. No caso da Suíça, era com italianos que moravam na Suíça. Então, tipo, uma pessoa que já viveu na Itália, por exemplo, aconteceu de eu falar italiano com uma pessoa ali, já a pessoa fala, mas como você fala tão bem italiano? Eu falei, não, eu vivi na Itália. Nossa, você viveu na Itália? Qual parte da Itália? Então tinha aquele saudosismo, né? Tipo, aquela saudade. E alguém que tivesse vivido na pátria já era realmente um gancho para poder fazer amizade e pregar o evangelho. E eu fazia isso sempre, com português, com espanhol, né? Tipo, por exemplo, na igreja de língua espanhola, de língua italiana secularizada, tinha muitos hispânicos, que aí eu conversava com eles em espanhol, e eles falavam assim, nossa, que legal, um pastor que fala a nossa língua, que bom. E até motivei eles para fazer uma igreja de língua espanhola. A gente estava começando com esse projeto, antes de eu sair de lá. Então, foram 2 projetos que eu deixei lá. O projeto de uma nova igreja de língua italiana, né, tipo suíça mesmo, e o projeto de uma igreja de língua espanhola. Então, eu encontrava amigos ou familiares do pessoal da igreja que falava espanhol, e eles, nossa, pastor da tua igreja fala espanhol, que legal, onde que aprendeu? Ah, é brasileiro, ah, que legal. Então, tipo, era festa, com os estrangeiros era mais fácil. Com os suíços demorava um pouquinho mais, mas a gente fez amizade também com os suíços, graças a Deus. Então eram essas as dificuldades principais, né? Entendi. Bacana. Felipe, fazer uma pergunta agora do contexto mais recente agora. Como foi a questão da pandemia aí onde tu tá? Como as coisas se desenrolaram por aí? Então, né, como eu voltei para a Itália, quando eu voltei para a Itália, foi o período que teve a pandemia, né? Digamos assim, na verdade foi ali meados do fim foi em 2019, no momento não lembro bem a data, e aí teve o fim do ano que já se falava um pouco aqui dessa questão, e aí no início do ano é que o negócio foi, né, fevereiro ali. Nós sabemos que a Itália ela foi muito conhecida por questão da pandemia. A pandemia na Itália foi o primeiro país assim que foi alarme para o mundo, depois da China. Sim, a gente escutou muito aqui no Brasil. Isso, então de mortes e tudo mais. E foi uma coisa assim, nunca visto antes aqui na Itália. As pessoas que estavam aterrorizadas, muito preocupadas, tudo era vírus. Então, assim, realmente acabou destruindo toda a questão de planos e tudo. E até mesmo a questão de relações com as pessoas ficaram mais difíceis. Porque você não poderia chegar perto da pessoa se a pessoa não pensasse, mas será que tem o vírus? Será que eu posso pegar o vírus? Não podemos nos falar e tal. Então teve toda uma questão de problema social, problema econômico, porque muita gente, a partir daquele momento, não podia trabalhar. Também uma desinformação, como aconteceu também no Brasil. Aqui tinha uma desinformação, ninguém sabia nada, como era esse vírus, de onde que tinha vindo, como que contraía, se podia passar, se não podia passar, como se proteger. Tudo isso era novo e as pessoas estavam tentando entender. Aqui teve essa questão, mas, por outro lado, teve uma assistência muito grande da parte do governo. Nós temos um sistema de saúde, né? A Itália tem um sistema de saúde bom, então eles prontamente iniciaram a trabalhar, começaram a trabalhar lá e começaram a agilizar para cuidar das pessoas, mesmo tendo muita dificuldade, eles começaram a fechar fronteiras, enfim, tiveram muitos problemas. Isso talvez vocês não saibam, não falei, mas eu peguei o vírus também. Sério? Eu fui vítima do vírus aqui na Itália. E... E no mesmo tive um time. período.
Exatamente aí. Já vamos fazer um grupo aí, né? Os sobreviventes, Infectados. É. os infectados, né? Na verdade, eu brinco com o pessoal. Melhor, o nome do vírus, do grupo pode ser os negativos, né? É. São aqueles que passaram pelo vírus, ou então tipo, os positivos para quem está ainda no período do vírus. Então, assim, teve essa problemática muito forte aqui, que as pessoas não podiam sair de casa, então teve muita gente com problemas, como a Itália é um dos países da Europa com o maior número de idosos, a preocupação era muito maior, inclusive teve um número de mortos muito alto, porque a gente vê aí até hoje, a Itália tem 60 milhões de habitantes e teve aproximadamente 34 mil, quase 40 mil mortos. É um número muito grande para a quantidade de habitantes e a quantidade de infectados, né? Porque tivemos aqui 240 mil infectados, então 40 mil mortos é muita para a quantidade de infectados, né? Esse foi um período de preocupação muito grande para o pessoal aí da Itália, aqui da Itália. Mas graças a Deus aqui, só atualizando, nós já estamos na fase 2, próximos da fase 3, que seria a fase 2, é a abertura de todos os comércios, com exceção das universidades, escolas e tudo mais, e a liberação das pessoas. As pessoas já podem sair, podem comprar, viver normalmente, com o uso obrigatório de máscaras, distância de segurança e a utilização sempre de álcool em gel. Filas continuam, filas do supermercado, em tudo, mas tem uma maior liberdade com relação ao lockdown que a gente teve aqui, né? Que aqui a gente teve, na Itália, teve um lockdown total para toda a Itália. Isso eu acho que vai ter alguns problemas aí no futuro, mas enfim, esperamos que não. O governo chegou a dar algum auxílio financeiro, porque aqui no Brasil a gente está tendo auxílio emergencial, né? O Corona Voucher. Chegou a ter algum tipo de Corona Voucher aí na Itália, o valor? Bom, aqui na Itália, Vitor, tiveram vários incentivos financeiros. A Itália fez um empréstimo de aproximadamente 25 a 30 bilhões de euros. Eles fizeram esse empréstimo no Banco da União Europeia para ajudar as empresas e ajudar as pessoas necessitadas. Porém, existiam limites, não sei como é no Brasil, mas aqui tem limites. Você tem que apresentar, como aqui tem muita burocracia, você tem que apresentar um imposto de renda para poder conseguir esse auxílio, e você tem que apresentar um imposto de renda com um total de valor menor do que o normal do ano, né? Você tem que apresentar, só que para fazer esse imposto de renda tem muita dificuldade. Os únicos que eram seguros de receber esse auxílio sem essa questão de apresentar imposto de renda eram aqueles que tinham empresas, né, microempresas ou grandes empresas, aqueles que tinham contrato por tempo indeterminado. Então ali eles conseguiam um auxílio do governo de aproximadamente 80%, quase 80% ali do salário que você ganhava na empresa, e o resto a empresa podia dar ou não. Aqui tinha essa opção, porque se a empresa não tivesse condição de dar o restante do salário, a pessoa já ia ter ali quase 80% do salário para sobreviver. E também as pessoas que já tinham algum programa do governo antes, porque aqui existem programas do governo para as pessoas mais pobres. Então, essas pessoas tinham direito quase que automático, né? Ou pessoas que já tinham, por exemplo, estava com um contrato, e aí, se o contrato era de um ano, a pessoa tinha uma porcentagem para receber ali por mês, de acordo com o salário que tinha. Mas ia de acordo com o contrato da pessoa. Se era por tempo indeterminado, ganhava mais. Se tinha, digamos, 2 anos de contrato, aí ia depender dos acordos. Bacana. Esse foi o auxílio também, dele. A questão do protocolo. Aqui foi adotado um protocolo médico com azitromicina, ivermectina, o zinco e a hidroxicloroquina agora recentemente para o SUS. Aí na Itália, qual foi o procedimento referente aos remédios que foi utilizado?
Então, na Itália se usa a hidrocloroquina também, mas somente em casos de tratamento em casa. E isso teve um período, foi muito discutido também a questão do uso da hidrocloroquina. Não todos os casos usavam, e eles usavam antivirais e outros tipos de remédio. No meu caso, eu tenho ali anotado na cartela clínica alguns remédios, alguns até que eu nem, pelo nome, eu falo assim, olha, isso é técnico demais, eu não sei que remédio era esse, não. Só tomei e pronto. Mas, enfim, eles tinham um protocolo de remédios para dar, no qual a hidrocloroquina, que eu sei que teve um debate muito grande aí no Brasil, eles usavam em tratamentos em casa. Ou seja, pessoas que não passaram no hospital, tiveram sintomas leves ao ponto de não ir para o hospital, eles usavam o tratamento da hidrocloroquina combinado com alguns outros, digamos assim, antibióticos. Entendi. Sim. Bacana. Só um detalhe, com relação ao protocolo médico aqui, pelo que eu percebi, é muito mais rígido que no Brasil. Porque se você tem sintomas do coronavírus, se você vai no hospital, você fica internado, quando você sai do hospital e você tem algum familiar, você mora com uma família que não teve o vírus, você não pode ficar com eles. Então, eles te mandam para uma estrutura sanitária feita especificamente, ou então montada especificamente para quem tem coronavírus. E quem vai para essa estrutura só pode sair de lá depois de 2 testes negativos. Ou seja, uma pessoa fica lá durante o período que for necessário até conseguir os 2 testes negativos. Eu tive que ficar nessa estrutura por 45 dias, até conseguir 2 testes negativos. Se você, por acaso, pegou em casa, a família tem, você não foi para o hospital, você tem que ficar isolado dentro de casa, com risco de multa se você sair, até conseguir os 2 testes negativos. Eles vêm até a casa de vocês, né, em casa da pessoa, e aí faz o teste. Se der negativo, você faz um outro teste, e aí se der 2 vezes negativo, você pode sair, e aí você está livre. Se não, você fica lá até conseguir negativo. Então, um pouquinho mais rígido do que no Brasil, digamos assim. Isso, Entendi. deu para entender. E agora, uma pergunta também em relação ao seu mestrado. Qual é o tema? Como é que está sendo? Já deve estar em finalização, né? Sim, eu estou, na verdade, finalizando a dissertação. Né? Eu estou num mestrado de teologia prática, teologia pastoral, na verdade. Inclusive, o título do mestrado, traduzindo para o português, eu até brinco com o pessoal, né? Falo assim, é bem católico o título do mestrado, porque é pastoral da família. Então, eu brinco assim, ó, já sou solteiro. Terminando aqui o mestrado, posso até ser padre. Volto para o Brasil e me torno padre, né? Pastoral da família, tudo certo. Mas é um mestrado que é voltado para a área de família, né? Só que o mestrado, ele é metade da área de família, metade teológica. Então, você pode escolher, seja a dissertação numa área de família ou numa área teológica. Você que escolhe. Eu escolhi na área, digamos assim, teológica prática também. Porque como eu sempre fui de missão, sempre tive muito desejo de pregar, eu estou fazendo a minha dissertação na área de evangelização. Então, evangelização na Itália. Esse é o título, digamos assim, grosso modo, da minha dissertação do mestrado. Fui mais para a área teológica do que da área de família, né? Entendi. Então, é isso que eu estou fazendo. É um mestrado, tem 2 mestrados aqui na Itália, todos os 2 são de teologia prática. Um, como eu falei, que é aquele que eu estou fazendo, que é pastoral da família, e o outro nós temos aqui é de direito, religião e sociedade. Então, na área de liberdade religiosa. Muito interessante também. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta bem subjetiva, que é assim, você acha que a igreja, né, a igreja adventista, no todo, vai se fortalecer agora após esse período pandêmico? Você acha que a igreja pode tirar também algumas lições em relação a essa pandemia, de como atrair mais pessoas, ou de como
talvez esquentar mais as relações, porque muitas pessoas acabaram esfriando, né, assim, porque ficaram longe da igreja, ficaram mais em casa, assim, e de certa forma, às vezes, algumas pessoas acabaram se esfriando e, por sua vez, se afastando. Eu acho que esse período, Vitor, é um período de aprendizado para a igreja. Tem que ser, na verdade, né? Nós estamos aqui em uma plataforma digital. Querendo ou não, esse período trouxe benefícios para a igreja. Quais são esses benefícios? O contato de pessoas distantes, o poder, digamos assim, ter um escâmbio de cultura, digamos, de experiências. Eu acho que isso é muito válido. Por um outro lado, pode ter uma coisa negativa, sim, o fato de muitas pessoas esfriarem na fé, porém, a questão pessoal é uma coisa muito importante. E eu acho que, mais do que em outros períodos, esse período reforça ainda mais a nossa fé pessoal. Aqueles que esfriarão são aqueles que terceirizavam a fé. Então, se a pessoa terceirizava a fé para a igreja e tudo relacionado à espiritualidade era jogado em cima da igreja, ela pode esfriar, sim. Mas aqueles que já tinham a sua fé firme, é só mesmo um período de continuar. Porque exatamente isso pode ser uma preparação para o fim, no qual nós não iremos ter igrejas, nós não iremos ter onde nos reunir. Então nós vamos muitas vezes contar com nós mesmos, amigos, familiares, grupos pequenos, né? E muitas outras coisas relacionadas mais à individualidade. Então eu acho que pode fortalecer a fé, digamos assim, pessoal de cada um, e a igreja pode sair mais forte nesse sentido. O envolvimento. Um exemplo claro, eu acho que nunca eu preguei tanto quanto nesse período. Nunca, porque agora eu tenho a possibilidade de pregar muito mais. Por exemplo, sábado eu preguei na igreja na Alemanha. Depois preguei, fiz a escola sabatina na igreja aqui na Itália. Depois fiz uma outra escola sabatina no Brasil. E aí depois eu fiz um outro sermão no Brasil. Então, assim, teve sábado de eu fazer 3 escolas sabatinas, 2 sermões. Então, acho que a igreja nunca teve tão, né, engajada, pelo menos a maior parte aqui que eu posso falar da Europa, nunca teve tanto engajada assim de estar juntos, estudando. Durante o período que eu estava isolado, todos os dias eu tinha ou estudo bíblico, ou pequeno grupo, ou estudo de algum livro, de lição, de pessoas aqui na Itália, como também de outros países da Europa. Então, assim, eu acho que veio para reforçar e conscientizar as pessoas do como é importante a nossa espiritualidade pessoal, nossa comunhão pessoal com Deus. Que nós temos que vitalizar, revitalizar, porque isso sim é o que é mais importante, porque a nossa salvação é individual. Nós, tendo ou não igreja, nós vamos continuar tendo Deus. E aí nós temos que decidir. Comunhão, com ou sem igreja. Como é dependente da igreja? Não tem que ser. Por isso que eu acho que vai sair mais forte. Mesmo que alguns talvez se perdam pelo caminho, mas aqueles que não querem são aqueles que realmente não tinham compromisso ou não tinham já um relacionamento com Deus. Então, acho que pode tirar muitos benefícios, muitas lições. Interessante mesmo. Assim, a gente já tá se encaminhando já para o final, né? Sim. Mas, assim, foi bem enriquecedor mesmo essa conversa, porque, assim, a gente foi passando principalmente pela questão da realidade da igreja, né, aí na Europa, que, pelo menos para mim aqui e para muitas pessoas, é bem desconhecido, né, porque é uma realidade totalmente diferente e tal. E foi bem interessante essa conversa. Mas, assim, a gente queria, se pudesse, não sei se você tivesse algumas considerações finais, fazer um resumo praticamente, assim, de alguma coisa, mais para finalizar, assim. Ok, Pedro. Bom, eu diria que independente de onde a gente estiver,
a gente tem que fazer a missão, né? A gente tem que estar em contato com Deus, independente da situação, com coronavírus, sem coronavírus, estando no Brasil, estando fora do Brasil. E, é claro, sempre estamos preparados para a vontade de Deus, porque a gente sempre fala assim, Senhor, me leva onde o Senhor quiser. Mas será que nós temos nos preparado para isso, né, espiritualmente principalmente? Será que nós temos realmente seguido a vontade de Deus? Porque as pessoas falam, Felipe, foi para a Europa, tal. Mas antes de vir para a Europa, eu sempre falo, eu sempre gostei muito da parte de missão de evangelismo. Em Mossoró, minha cidade natal, né? Sei que o Pedro conhece, não sei se outras pessoas conhecem. Em Mossoró, eu sempre estive muito envolvido com evangelismo. Obreiro bíblico, comportagem. A minha vida era aquilo. Os clubes desbravadores. Então, a missão não necessariamente tem que ser na Europa, não necessariamente tem que ser na Itália, não necessariamente tem que ser na África, não necessariamente tem que ser na Ásia. Nós temos que fazer missão em todo lugar e estarmos dispostos a ir onde Deus mandar. E só para uma conclusão, eu acho que o texto de Romanos, capítulo 10, não sei nem se eu poderia falar da Bíblia aqui, né? Mas, Pode. enfim, Pode, com certeza. ossos do ofício, digamos assim. Bíblia é importante para mim sempre. Então, a Bíblia, em Romanos 10, que é um texto que Paulo, ele fala ali aos irmãos sobre os judeus, sobre a pregação do Evangelho, né? Ele fala o seguinte, texto que eu gosto muito. Verso 10, verso 14. Desculpa, 13. Diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou as boas novas. Então, independente de onde a gente estiver, nós temos que pregar, porque as pessoas estão aí. Pessoas que às vezes nós pensamos, é muito duro. Não, italiano é muito duro, suíço é muito duro. Então nem vou perder tempo com isso não. Mas nós não sabemos. A Bíblia fala que eles não crerão se não tiver quem pregue. Então, independente, Pedro, de onde você estiver, independente Lucas, Vitor, independente de quem estiver ouvindo também, de onde estiver, nós temos que ter o compromisso de pregar o Evangelho. Que Deus, Ele nos leva até essas pessoas. E é o nosso, digamos assim, nosso compromisso, a nossa tarefa de abrir a boca ou não, mas de qualquer forma, pregar o Evangelho. É isso. Bacana, viu? Realmente. Que essa possa ser a nossa motivação, né? A questão da pregação do Evangelho. Isso que, quando Jesus ele subiu aos céus, ele deixou para os seus discípulos e para a gente também, né? Bacana mesmo. Exatamente. Pastor Felipe, foi uma satisfação para a gente, viu? De receber aqui nosso podcast. Bom, o prazer foi meu, Pedro, Lucas, Vitor. Obrigado pelo convite. As pessoas que estão ouvindo, muito obrigado também pelo tempo que vocês têm dedicado. E eu espero que Deus abençoe a cada um de vocês. Meus parabéns aí pela iniciativa, porque às vezes a pessoa não consegue assistir um vídeo, mas ouvir um podcast, pode ouvir. Eu espero que seja proveitoso para quem ouvir e que o compromisso, digamos assim, seja real para cada uma das pessoas que estão ouvindo. E se ainda não fizeram um compromisso, que Deus toque no coração para que façam também um compromisso e serem verdadeiros missionários, verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus, digamos assim. Muito obrigado a todos vocês. Isso aí. E é isso aí, pessoal. Estamos finalizando mais um podcast, né, de Fé e Evidência. Você sabe, Fé e Evidência, seu podcast cristão semanal. Todas as quintas-feiras, um novo podcast para você. Nesse momento, vamos finalizar aqui. Até a próxima.